Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao CompactCast, o seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Frank e hoje eu quero falar para vocês de um assunto muito importante. Como que o mundo está agora? Mais especificamente falando um pouquinho do Brasil, né? Mas vamos falar um pouquinho do mundo também. Então, começando, essa semana o dólar chegou a bater 5,87 e todo mundo desesperou e falou, agora vai a 6. Deu uma recuada, estamos em 5,78. Também tivemos aí o Tesouro Direto disparando. Chegou a quase bater 7%. O IPCA mais 7%. Né? Não chegou ainda. Estamos no IPCA mais 6 e vamos conferir aqui agora para a gente não falar bobagem, 6,89. Também temos o prefixado em 13,07. Hoje mesmo recebi uma proposta aí de um banco pagando CDB de 18%. Claro, um prazo longuíssimo. É muita coisa que está acontecendo aí, muito medo e aí perspectivas de taxas de juros cada vez mais altas. Porém, a gente tem agora o Copom, começa as reuniões. E antes disso, né, o Haddad, que iria viajar, voltou para poder falar de corte de gastos. Também estou sabendo que já tem alguns cortes efetivamente acontecendo, algumas obras sendo paralisadas, talvez obras desnecessárias, né, de reformas de ministérios, por exemplo. Entre outras coisas que a gente vai acompanhando e vai vendo de notícias por aí. O que é importante a gente entender? Estamos num momento crítico do atual cenário desse ano. Primeiro porque a gente tem, além do Copom, a gente tem as eleições dos Estados Unidos para acontecer. E isso impacta aqui no Brasil, sim. Também temos aí diversas expectativas quanto ao que pode ser feito de corte de gastos para poder ficarmos dentro da meta. A previsão do IPCA está batendo acima do teto. E isso é muito ruim. E essa previsão acima do teto, que inclusive aumentou novamente na última pesquisa Focus, é algo que pode forçar ainda mais um aumento de juros de uma forma um pouco mais ríspida aqui no Brasil. Também vamos ter aí um ponto importante que é daqui a pouco o Fed. Como que o Fed vai se comportar por lá? Além disso, o Banco Central Europeu também tem algo para poder nos dizer. Afinal, a inflação por lá, como eu já disse na última resumo semanal, a inflação por lá voltou a ficar em linha com a meta. Então, será que agora eles vão continuar mantendo? Ou será que eles vão se preocupar porque voltou a subir um pouquinho? A gente tem que entender que o cenário ainda é muito incerto. Temos muitas coisas aí para a gente poder clarear e ajustar. Mas o que a gente pode fazer com isso? Bom, a minha recomendação, se você tem um dinheiro aí e está querendo investir, é aproveitar essas taxas altas. Mas, né, sempre pensando que a gente também não pode pegar e travar com prazos muito longos, porque muita coisa pode acontecer. Não significa que o fato da taxa já estar alta, que ela não pode ficar ainda mais alta. Se que o dólar está já alto, ele não pode ficar ainda mais alto. Mas é importante a gente tomar cuidado. Lembre-se, né, a gente saiu de 5,89 lá, né, 5,87 no início da semana, para 5,78 agora, no início dessa semana. Então, de poucos dias, uma diferença bem grande. A gente está falando de quase 10 centavos. E isso é muito. É muito nos seus investimentos, é muito se você fizer um contrato, é muito se você estiver comprando, inclusive, para poder viajar. Claro que se a gente está falando aí de $100 a mais, $100 a menos, não é isso que vai te deixar mais rico ou mais pobre se for para fazer uma viagem. Mas, obviamente, a gente quer economizar esses $100, né, essa diferença. O grande ponto que a gente precisa entender é que tudo que está acontecendo no mundo atual é um reflexo de decisões passadas. Então, se a gente começa a gastar de maneira desenfreada e vai seguindo com isso, aos poucos essa conta vai chegando. E agora ela efetivamente está chegando. E com isso é preciso botar o pé no freio. E aí eu te pergunto, será que vale a pena a gente ter que botar o pé no freio agora? Ou era melhor a gente não ter acelerado tanto lá atrás? Eu entendo que quando a gente tem uma continuidade, uma constância, não precisa virar e falar assim, vou gastar menos agora, vou frear e reduzir meus gastos, é mais interessante. Então, trazendo para a sua vida pessoal, eu acho que é muito melhor você viver com uma constância ali de um padrão de vida o tempo inteiro do que você ter que viver com um padrão um pouco mais alto e de repente ter que cortar e ficar ali 1 mês, 2 meses sem sair porque o dinheiro do ano está acabando e você precisa esperar chegar o 13º ou alguma coisa do tipo. Você viver com o dinheiro das férias, que talvez não vai ser naquele período, né? Você marcou por um período, mas às vezes
vai acontecer 1, 2 meses depois por uma necessidade e aquilo ali pode desenfrear toda a sua programação. Então é muito importante a gente entender essas diferenças e trabalhar com isso. Pensa um pouquinho nisso, se vale a pena você acelerar seus gastos e depois ter que frear, ou se não é melhor você simplesmente manter uma constância e não precisar fazer essas diferenças tão grandes de padrão de vida ou padrão de gasto, no caso do governo, que nem a gente está tendo agora como um grande exemplo. Pensa nisso e até a próxima. Tchau, tchau.